Eu não esperava que aquela noite mudaria tudo. O céu estava pesado, como se carregasse um segredo antigo demais para permanecer escondido. Enquanto caminhava sozinho, senti o ar rasgar ao meu redor, e uma luz dourada abriu espaço diante de mim. Um anjo surgiu, tão imponente que meu corpo inteiro tremeu. Seus olhos eram como fogo tranquilo, e sua voz tinha o peso de 1000 eras. Ele disse meu nome como se já me conhecesse desde antes do tempo. Venha, ordenou. Num piscar, a terra sob meus pés desapareceu, e fui lançado para dentro de algo que parecia não ser passado nem presente. Vi Babilônia erguer-se ao meu redor com seus muros altíssimos, e ao mesmo tempo, telas modernas piscando com notícias atuais. As eras se tocaram. E no centro daquele choque de mundos, encontrei Daniel. Seus olhos brilhavam como se ainda vissem o que nós jamais imaginamos. Ele ergueu a mão, apontou para o horizonte e sussurrou. As profecias não dormem. Elas já começaram. Antes que eu pudesse responder, o chão tremeu e uma sombra gigantesca surgiu atrás de Daniel. O anjo me puxou para perto e disse: O que ele viu está se cumprindo agora, e você vai testemunhar tudo. A luz se rompeu. Quando a luz explodiu diante de mim, senti o mundo desaparecer como poeira arrastada pelo vento. Meu corpo não tinha peso, e minha alma parecia suspensa entre dois tempos. O anjo caminhava à minha frente, abrindo caminho por uma fenda luminosa que cortava o escuro. E, de repente, muralhas gigantescas surgiram ao redor. Babilônia, viva e pulsante, ressurgia diante dos meus olhos. O chão tremia levemente, como se a própria terra reconhecesse que velhos segredos estavam voltando à tona. A luz do céu era estranha, dourada demais, quase sólida. As construções cintilavam com um brilho que eu jamais tinha visto em ruínas ou ilustrações. Ali, tudo respirava poder antigo, e no centro de tudo estava Daniel, observando com um olhar que atravessava séculos. O anjo estendeu a mão e o ar se partiu como lâmina. Fui puxado para dentro de uma visão rápida. Sirenes modernas, mapas digitais, nações em alerta. O mundo atual à beira de algo que ninguém compreende. Um segundo depois, Babilônia reapareceu e senti meu coração acelerar. As visões não eram apenas lembranças, eram conexões. Daniel caminhou até mim. Seu rosto carregava serenidade e tormento ao mesmo tempo. O que viste não é o futuro, disse ele com voz baixa. É o presente revelado. O ar ao nosso redor pareceu se dobrar, como tecido sendo torcido por mãos invisíveis. Ele apontou para o horizonte e vi sombras se movendo por trás das muralhas. Um vento forte soprou e pude ouvir um rugido distante, como se algo gigantesco estivesse despertando no fundo da terra. O anjo ficou ao meu lado e pousou a mão em meu ombro. As forças que travaram guerra contra nós nos dias de Daniel nunca partiram, disse ele. Elas apenas esperaram que o mundo esquecesse. As sombras ganharam forma. Vi soldados babilônicos marchando, mas suas figuras se misturavam com cenas modernas. Tanques, multidões, bandeiras agitadas ao vento. Era como se as eras estivessem costuradas por uma linha espiritual que ninguém mais via. Daniel fechou os olhos e murmurou palavras que eu não reconheci, mas que estremeceram a atmosfera. A cidade inteira pareceu ouvir. Portões se abriram sozinhos. Tormentas de areia levantaram-se como colunas vivas. E eu percebi que não estava apenas testemunhando fatos antigos. Estava dentro do mecanismo das profecias, onde tudo se encaixa, onde nada está adormecido, onde cada detalhe é parte de um plano invisível. O anjo me fez olhar para cima. No céu, símbolos brilhavam como estrelas em movimento. Estas são as mesmas revelações entregues a Daniel, disse ele. Mas agora elas se aproximam do último ciclo. Seu tom carregava uma urgência divina, como se o tempo estivesse acabando. Meu peito ardia. Algo dentro de mim dizia que eu não sairia dali sendo a mesma pessoa. Daniel se aproximou mais um passo e colocou a mão em meu ombro. Tu foste trazido, porque verás o que muitos negarão até o fim. Sua voz, firme e suave, fez meu corpo inteiro estremecer. De repente, um estrondo sacudiu a cidade. As muralhas tremeram. A luz do céu ficou vermelha como fogo refletido em metal. E uma sombra gigantesca se ergueu por trás dos portões,
cobrindo tudo com sua presença. Eu sentia a atmosfera mudar. Algo antigo, poderoso e obscuro havia despertado. Daniel recuou um passo, o anjo ergueu a espada luminosa, e eu fiquei paralisado. A profecia tinha aberto seus olhos, e agora olhava para nós. Se você está gostando dessa história, inscreva-se agora no canal. A escuridão atrás das muralhas começou a se mover como se tivesse vida própria. Era como se a noite ganhasse forma, respiração e intenção. O ar ficou denso, difícil de respirar, como se cada molécula carregasse lembranças de guerras espirituais que nunca terminaram. O anjo me pediu que permanecesse firme, mas minhas pernas tremiam como se fossem cera diante do fogo. A luz que envolvia o anjo parecia lutar contra a sombra que avançava. Era como se dois mundos colidissem bem diante de mim. Daniel, parado entre nós, parecia sentir cada pulsar daquela presença maligna. Seus olhos refletiam tristeza e coragem, como alguém que já conheceu aquele inimigo e sabia o preço de enfrentar sua influência. A cidade inteira reagia, como se reconhecesse o visitante. Quando a criatura emergiu por completo, minha mente tentou negar o que via. Sua pele parecia feita de metal derretido e queimado. Os veios vermelhos pulsavam sob a superfície como rios de lava viva. Os olhos, dois círculos vermelhos sem pupilas, atravessaram a luz do anjo e encontraram os meus. Senti algo cortar minha alma, como garras invisíveis entrando onde nada deveria alcançar. O anjo ergueu a espada, e a luz se espalhou como tempestade solar, mas a sombra não recuou. Ela avançou, firme, como quem sabe que carrega séculos de domínio sobre nações. As asas negras da criatura se abriram, rasgadas, mas imponentes. Cada batida produzia um som grave, como tambores que anunciavam uma guerra que o mundo moderno jamais entenderia. A voz do príncipe surgiu dentro de mim, não pelo ar. Era uma vibração profunda, como um terremoto espiritual movendo estruturas que eu nem sabia que existiam. Ele disse que eu não deveria estar ali, que aquele lugar pertencia ao reino dele. Suas palavras pareciam cortar a atmosfera de Babilônia, e a cidade tremeu como se respondesse ao comando daquele ser maligno. O anjo deu um passo à frente, protegendo-me com o próprio corpo. A luz de sua espada se intensificou, e por um instante a sombra pareceu hesitar. Mas logo retomou sua postura, rindo com um som que quebrava como ferro contra ferro. Ele disse que as profecias não pertenciam mais à luz. Disse que o tempo mudara. Mas algo me dizia que ele temia o que estava por vir. Daniel pôs a mão no meu ombro, e o toque dele parecia conter séculos de sabedoria. Ele me pediu que olhasse, que não desviasse os olhos. Disse que eu precisava entender quem movia os bastidores do mundo atual. O príncipe rugiu com fúria ao ouvir isso, e o chão se abriu em rachaduras finas que brilhavam em vermelho, como se o fogo do abismo estivesse logo abaixo. A criatura avançou contra a barreira do anjo, e a colisão produziu uma explosão de luz dourada e sombra profunda. Faíscas espirituais voaram pelo ar como estrelas em guerra. Eu senti o impacto atravessar meu peito. Mesmo protegido, a força daquele encontro me fez cair de joelhos. Era como assistir ao confronto entre ordem divina e rebelião primordial. O príncipe ergueu uma mão gigantesca e mostrou visões que flutuaram ao nosso redor. Vi cidades modernas em chamas, vi nações colapsando, vi líderes sendo derrubados por crises invisíveis. Vi multidões correndo sem saber o motivo. Tudo parecia conectado a ele, como se aquela criatura fosse um eixo secreto das tensões que dominam o mundo atual. O anjo tocou minha testa com a ponta da espada e uma onda de luz atravessou minha mente. De repente, as visões ganharam clareza. As feras de Daniel emergiam diante de mim, cada uma representando reinos e ciclos proféticos. As mesmas figuras que ele descreveu na Babilônia agora ecoavam nos acontecimentos modernos. Era como se o antigo estivesse respirando novamente. Daniel deu um passo à frente. Sua túnica balançou com o vento sobrenatural. Ele declarou em voz firme que a visão era verdadeira e que nada poderia impedi-la. A cidade inteira pareceu responder àquela palavra. As muralhas vibraram,
As torres estremeceram e um eco profundo percorreu os corredores invisíveis daquele reino espiritual reconstruído. O príncipe recuou um pouco, mas não por medo. Recuou como quem reconhece uma ordem superior sendo proclamada. Seus olhos vermelhos queimavam de ódio, mas havia algo mais. Urgência. Ele sabia que o tempo estava contra ele. Sabia que algo maior se aproximava e que a luz começava a revelar o que ele tentou esconder por eras. Ao redor de nós, colunas de poeira se erguiam como serpentes espirituais. O ar parecia prestes a se partir em duas metades. O anjo segurou minha mão e me puxou para trás. Disse que aquilo era apenas o início, que o reino das trevas se movia porque sentia o aproximar da conclusão. Daniel concordou com um olhar pesado, como quem carrega memórias que não quer reviver. O príncipe rugiu mais uma vez, e o rugido cortou Babilônia ao meio, abrindo uma fenda de fumaça. A luz do anjo brilhou, tentando empurrar a sombra para longe. Eu percebi que não havia vitória naquele momento. Aquilo era apenas um aviso, uma revelação, uma exposição do inimigo que vigia as nações sem ser notado. A criatura olhou diretamente para mim e disse que eu veria mais do que desejava. Disse que o conhecimento é uma lâmina que corta tanto quem a segura quanto quem a enfrenta. Quando terminou de falar, seu corpo se dissolveu como fumaça, sugado por ventos invisíveis que vinham de direções opostas. A presença dele desapareceu, mas o peso ficou. A cidade ficou silenciosa, como se tivesse perdido o ar. O anjo guardou a espada, mas seu olhar permanecia tenso. Daniel respirou fundo e caminhou até mim com passos lentos. Disse que agora eu conhecia o inimigo que se move por trás dos reinos, das crises e das sombras do mundo moderno. Disse que aquele era apenas o primeiro véu sendo rasgado. Tentei falar, mas minha voz falhou. Senti minhas mãos tremendo. O vento soprou em minha direção, trazendo o cheiro de areia quente e algo que eu não conseguia nomear. Era como se o próprio tempo observasse o que acontecera. Daniel pediu que eu me levantasse. Disse que ainda havia muito mais a ver, muito mais a compreender, muito mais prestes a se revelar. O anjo estendeu a mão para mim e ajudou-me a ficar de pé. Seus olhos dourados pareciam enxergar dentro de mim, como quem avalia se meu espírito resistiria ao que viria depois. Ele disse que aquilo que vimos era apenas a abertura da profecia, a primeira sombra, o primeiro sinal, e que agora o caminho estava aberto e não poderia ser fechado. Quando dei o primeiro passo, senti Babilônia mudar ao meu redor. As cores, os sons, a atmosfera. Era como se uma porta invisível tivesse sido ativada. Daniel caminhava à frente, o anjo ao lado, e eu sabia, com absoluta clareza, que nada no mundo real jamais seria o mesmo depois daquele encontro. Comente aqui embaixo o que você está achando dessa história. A luz ao redor começou a se contorcer como se o próprio tempo estivesse sendo dobrado por mãos invisíveis. Daniel caminhava à frente, e cada passo dele parecia abrir portas que não pertenciam ao mundo físico. A sensação era de atravessar véus sucessivos, como se cada camada escondesse uma parte da verdade que sempre esteve ali, mas que ninguém queria ver. O anjo colocou a mão em meu ombro e pediu que eu não piscasse. Disse que a próxima visão exigiria que meu espírito estivesse desperto. À nossa frente, Babilônia começou a se desfazer como areia levada pelo vento. Em seu lugar, surgiram colunas de luz que subiam ao céu e desciam até a terra, conectando tudo como fios de um tecido divino. Enquanto caminhávamos, vi símbolos antigos se formarem no ar. Olhos, chifres, coroas, feras que Daniel descrevera séculos antes. Mas agora eles não eram apenas imagens. Eles giravam, se moviam, sincronizados com eventos que eu reconhecia do mundo atual. Parecia uma máquina profética funcionando em silêncio desde o início da história humana. Daniel levantou a mão e tudo parou. O ar ficou frio. As feras ficaram suspensas no espaço, transparentes, como marcas espirituais que atravessavam os séculos. Ele me explicou que cada reino, cada império, cada crise mundial era como uma engrenagem. Sozinhas, pareciam aleatórias. Juntas, formavam o relógio profético que se movia diante de nós.
O anjo completou a explicação dizendo que as feras não eram apenas símbolos de nações. Eram espíritos que moldavam decisões humanas. Influências invisíveis que atuavam nas sombras dos tronos, das guerras, das alianças e das quedas. E o príncipe que vimos era apenas uma dessas forças, uma entre tantas que disputam espaço desde o Éden. As visões começaram a se mover novamente. A primeira fera tomou forma com chifres curvados, vozes que ecoavam como decretos antigos e passos que abalavam terras modernas. A segunda surgiu como um corpo dividido, carregando sinais de nações que hoje disputam poder global. Vi bandeiras que reconheci, vi discursos que escuto nos noticiários. A terceira apareceu como um leopardo com asas, mas suas marcas brilhavam como hologramas, refletindo blocos políticos do presente. Os movimentos dela eram rápidos, precisos, como decisões tomadas em salas secretas por líderes que acreditam estar no controle, mas que, na verdade, respondem a algo que não enxergam. A quarta fera emergiu com mais peso, mais profundidade. Seus dentes eram como ferro partido e suas sombras cobriam cidades inteiras. Ela parecia devorar eras e transformar tudo em turbulência. Daniel respirou fundo. Disse que aquela fera se movia agora, neste exato momento, influenciando o colapso silencioso de sistemas que o mundo acredita serem inabaláveis. De repente, todas as feras se alinharam como constelações. O anjo abriu as asas e criou uma esfera de luz ao nosso redor. Dentro dela, as eras deixaram de existir. O passado e o presente se tocaram. Eu vi governantes da antiguidade lado a lado com líderes modernos. Vi discursos antigos repetidos em palanques atuais. Nada era novo, tudo era repetição profética. Daniel me olhou com firmeza. Explicou que o tempo não gira em círculos, mas em espirais, que os eventos se repetem, mas sempre num nível mais profundo. Por isso, o que ele viu na Babilônia ecoava agora no mundo. As mesmas tensões, os mesmos movimentos, as mesmas forças disputando o espaço onde o coração humano decide quem seguir. O anjo, então, revelou algo que fez minha pele arrepiar. Disse que as profecias nunca estiveram adormecidas. Disse que o mundo moderno apenas se tornou rápido demais para perceber que ainda é palco da mesma guerra invisível. Cada crise internacional era como uma peça sendo encaixada na visão de Daniel. Cada conflito, um sinal. Cada queda, um ciclo. O ar começou a vibrar. As feras se dissolveram, dando lugar a um grande mapa que flutuava diante de nós. Ele mostrava fronteiras, tensões, movimentos militares, alianças quebrando, economias ruindo. Tudo conectado. Tudo pulsando. Tudo avançando para um ponto central que brilhava com luz dourada, como um marco final. Daniel tocou o mapa e ele girou rapidamente. Quando parou, mostrou uma linha vermelha que atravessava continentes, épocas e reinos. Ele disse que aquela era a linha do tempo profético e que nós estávamos muito mais perto do final dela do que qualquer pessoa imagina. Meu coração disparou como se estivesse ouvindo uma verdade que sempre temi. A luz começou a ficar mais forte, quase cegante. O anjo me avisou que a próxima revelação seria difícil de compreender, mas necessária. Disse que, a partir daquele ponto, eu não veria mais apenas símbolos. Veria eventos reais. Movimentos que estão acontecendo agora. Coisas que o mundo ainda não percebe, mas que já estão moldando o amanhã. O vento soprou com violência, girando ao nosso redor como um ciclone de luz e sombra. A cidade antiga voltou por um instante, depois desapareceu. O mapa se expandiu até se tornar o próprio céu. Daniel ergueu a voz e declarou que a última fase das profecias estava ativada e que alguém precisava testemunhar. Meu peito começou a arder. Parecia que algo dentro de mim estava sendo marcado, como se uma verdade estivesse sendo gravada não na mente, mas no espírito. O anjo tocou meu ombro e me disse para me preparar. A luz explodiu. E quando abri os olhos, eu não estava mais em Babilônia. Eu estava no presente. E ao meu redor, tudo o que Daniel viu também estava começando a acontecer. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Quando a luz abriu meus olhos para o presente, senti o impacto como se tivesse atravessado a atmosfera do mundo espiritual
e caído de volta na realidade. Mas nada parecia comum. Os sons da cidade moderna ecoavam diferentes, carregados por um peso silencioso. Era como se cada buzina, cada voz, cada passo, carregasse sinais que antes eu não conseguia perceber. O anjo permaneceu ao meu lado, invisível para os outros, mas tão real para mim quanto o ar que eu respirava. Daniel estava atrás de mim, mas sua presença não ocupava o espaço físico. Ela se projetava no tempo, como se ele estivesse ali e na Babilônia ao mesmo tempo. Eu percebi que não havia mais retorno. O mundo físico já não era apenas o que eu via. As ruas estavam cheias, mas algo parecia errado. Olhei para o céu e vi nuvens movendo-se de forma irregular, como se empurradas por um vento que não fazia parte daquela atmosfera. Era o mesmo padrão que eu vira nas visões. Movimentos desordenados, anunciando uma transição. Quando o anjo levantou o olhar, percebi que ele também reconhecia o sinal. Daniel pediu que eu observasse os prédios, as luzes, as multidões. Disse que a profecia não se cumpre apenas em grandes eventos, mas nos detalhes. Nos minúsculos deslocamentos que alteram o curso de eras inteiras. Ele apontou para uma tela de notícia, onde analistas discutiam tensões entre nações. A mesma energia que vi nas feras agora pulsava nas entrelinhas daqueles discursos. Enquanto caminhávamos, uma sensação desconfortável percorreu minha espinha. Era como se alguém observasse cada passo que eu dava. O príncipe das trevas já não estava visível, mas sua sombra pairava no ar como fumaça que se recusa a desaparecer. O anjo mantinha a mão na espada, atento, como se a qualquer segundo forças invisíveis tentassem atravessar o véu. Um estrondo rasgou o céu. Pessoas olharam para cima assustadas, mas viram apenas nuvens. Eu, porém, vi algo diferente. Rachaduras de luz surgindo atrás do cinza, como se o firmamento estivesse cedendo sob pressão. O anjo disse que aquilo era um sinal do avanço do ciclo final, que o mundo espiritual começava a tocar o físico de maneira mais intensa. Daniel aproximou-se e me explicou que, quando as profecias entram em sua fase crítica, o tempo reage. Ele se dobra, se acelera, se estende, procurando cumprir aquilo que foi escrito. E nós estávamos exatamente nesse ponto. As camadas do tempo tocando-se como placas colossais, causando tremores que o mundo tenta racionalizar, mas não consegue. Passamos por um grupo de pessoas discutindo acaloradamente sobre política. As palavras delas pareciam ecos distantes de discursos antigos que eu vira nas visões. Era como se as mesmas convicções, medos e ambições retornassem em novos corpos, novas vozes, mas com o mesmo espírito antigo. Daniel confirmou. A humanidade repete os ciclos porque não reconhece seus próprios sinais. De repente, uma onda de calor atravessou a rua. As pessoas sentiram um vento quente, mas eu vi mais. Um clarão dourado passando entre nós, como uma chama viva. Era um mensageiro espiritual, movendo-se rápido demais para ser captado pela visão humana. O anjo disse que eles estavam mais ativos agora, preparados para instruir, proteger ou julgar conforme a ordem divina. O clarão desapareceu, mas deixou uma sensação de urgência que queimava o ar. Daniel me chamou para perto e apontou para um prédio alto. Por um instante, a fachada do edifício desapareceu, revelando sombras se movendo entre salas e corredores. Eram influências espirituais direcionando decisões, manipulando ideias, moldando pensamentos de pessoas que nunca suspeitariam disso. A visão sumiu tão rápido quanto surgiu, e tudo voltou ao normal. Mas eu já não conseguia ver o mundo da mesma forma. O anjo explicou que a maior arma do inimigo sempre foi o anonimato. Ele age sem ser percebido, fazendo o mundo acreditar que tudo é apenas política, economia, acaso. Porém, por trás de cada movimento está o eco de algo muito mais antigo. O céu escureceu de repente. Não era chuva. Era como se um véu estivesse descendo sobre a cidade. Daniel pediu que eu permanecesse calmo, pois aquilo significava que outra visão se aproximava. E ela veio com força. Os prédios tremeram, as luzes piscavam, e por trás de tudo ouvi o rugido distante das feras proféticas que eu vira na Babilônia. A cidade moderna se rasgou diante dos meus olhos, revelando corredores espirituais onde seres luminosos e sombrios se moviam em velocidade absurda.
Era como se o mundo físico fosse apenas uma pintura fina, e o que estava por trás dela finalmente começasse a se revelar. Pessoas ao meu redor sentiam algo, mas não entendiam. Apenas eu via a profundidade da ruptura. O anjo levantou a espada e uma linha de luz se estendeu no chão, separando a visão da realidade. Daniel disse que a linha marcava o limite entre o que já começou e o que ainda está por vir. Que estávamos cruzando fronteiras invisíveis que dividem eras. Ele afirmou que cada passo dali em diante me conectaria ao desfecho final. Aos poucos, o ambiente voltou ao normal, mas o impacto ficara gravado em mim. O mundo que eu conhecia estava sendo desconstruído peça por peça. E tudo o que Daniel escrevera, tudo o que os profetas anunciaram, estava se alinhando diante dos meus olhos. O tempo estava se rasgando, e a próxima visão seria ainda mais intensa. Daniel me olhou profundamente e disse que a última parte das revelações estava prestes a se abrir. O anjo confirmou com um aceno silencioso. Senti o ar ficar mais pesado, como se algo gigantesco estivesse se aproximando. Não era o príncipe das trevas desta vez, era algo ainda maior. O vento soprou em círculos ao meu redor. As luzes da cidade tremularam, e a sensação de que o fim de um ciclo se aproximava tomou conta de mim. A profecia não estava apenas sendo revelada, ela estava acontecendo, e eu estava no centro dela. Deixe o seu like agora, isso nos ajuda a continuar contando histórias como esta. Quando o vento começou a girar ao meu redor, senti que o ar se tornava pesado demais para ser respirado. Não era apenas uma mudança atmosférica. Era como se o próprio céu tentasse avisar que algo estava prestes a se abrir. Daniel se posicionou ao meu lado e o anjo ergueu a espada como quem aguarda um decreto invisível. O mundo parecia segurar o fôlego. A luz ao nosso redor começou a pulsar em intervalos irregulares, como batimentos cardíacos de uma criatura gigantesca escondida além do véu. Cada pulsação fazia o chão vibrar, e eu sentia a vibração percorrer meus ossos. Daniel disse que aquilo era o sinal de que o último selo profético estava sendo tocado. E nada poderia interromper o que viria a seguir. À nossa frente, a cidade moderna começou a se desfazer como tinta sendo arrastada pela água. No lugar dela, surgiu um vasto deserto espiritual iluminado por uma claridade dourada que não vinha do sol. Era como se Deus estivesse revelando o mapa interno das eras, onde o tempo não se divide em séculos, mas em movimentos proféticos que convergem para um único ponto. O anjo abriu as asas, e sua luz ampliou aquela paisagem surreal. O deserto começou a se mover, formando dunas que se ajustavam conforme forças invisíveis. No horizonte, algo brilhava com intensidade crescente. Um selo gigantesco, suspenso no céu, formado por círculos girando dentro de outros círculos. Cada camada sendo sustentada por luz viva. Daniel aproximou-se lentamente, como quem reconhece algo que viu apenas em sonhos e visões. Ele me explicou que aquele selo guardava a revelação final que recebeu no exílio, mas que não teve permissão para escrever. Era o conteúdo que ficou oculto, reservado para um tempo específico. E agora, diante de nós, ele começava a se abrir. O selo girou, emitindo um som profundo, como trombetas distantes ecoando de dentro da terra. O ar vibrou. O anjo pediu que eu me mantivesse firme, pois a visão que viria poderia partir o espírito de alguém despreparado. As dunas se ergueram, formando torres de areia que desmoronavam em silêncio, revelando símbolos antigos em cada queda. A luz dentro do selo explodiu, criando um rasgo vertical que se abriu como uma porta de fogo branco. De dentro dela, não saiu criatura, nem voz, nem vento. Saiu uma visão, pura, completa, esmagadora. Vi nações se movendo como peças num tabuleiro gigantesco. Vi acordos secretos sendo firmados. Vi líderes que acreditavam ter controle, mas eram levados por influências invisíveis. Daniel me explicou que aquilo era o cumprimento silencioso, o capítulo que não aparece nas manchetes, mas que molda tudo. A profecia entrando não como um evento, mas como um processo. Era o alinhamento dos reinos, o despertar dos principados, a última fase de uma disputa espiritual que começou muito antes da humanidade existir.
O anjo apontou para o centro da visão, onde uma linha de luz se movia através dos continentes, conectando cidades distantes em segundos. Essa linha representava a aceleração divina, quando eventos que antes levariam décadas acontecem em meses, quando alianças se desfazem da noite para o dia, quando o mundo percebe que algo maior está movendo os bastidores. A visão mudou novamente. Vi multidões sendo sacudidas por crises inesperadas. Vi economias desmoronando como castelos de areia. Vi lugares que eram considerados fortalezas de estabilidade sendo quebrados por forças invisíveis. Não era caos sem direção. Era transição. Era o selo se abrindo. Era Deus empurrando a história para a próxima etapa. Daniel estendeu a mão para o fogo branco e o selo respondeu. As camadas externas começaram a se desfazer, revelando letras vivas que giravam como constelações. Ele disse que cada letra representava um movimento, uma era, uma fase do propósito divino. E quando todas elas se alinham, um ciclo termina para que outro seja iniciado. O anjo respirou fundo, como se a própria eternidade atravessasse seus pulmões. Ele revelou que estávamos vendo o cumprimento dos últimos movimentos antes da convergência final. Disse que a guerra espiritual que começa nesse ponto não é visível nos céus, mas nos corações. Que a grande batalha será por consciência, fé e verdade. O selo tremeu, e uma onda de luz percorreu o deserto espiritual, atravessando dunas, horizontes e até o próprio céu. O impacto me fez cair de joelhos. Parecia que algo dentro de mim estava sendo dividido entre o que era antigo e o que precisava nascer. Daniel colocou a mão em meu ombro e disse que ninguém atravessa essa revelação ileso. O fogo branco se intensificou até tomar toda a paisagem. As dunas desapareceram. O céu dissolveu-se. Tudo se tornou um único plano de luz viva. Dentro dela vi novamente o mundo moderno, os prédios, as pessoas, as bandeiras. Mas agora eu via também o que estava por trás. Era como viver em dois mundos ao mesmo tempo, o físico e o profético. Então o selo se fechou. E quando se fechou, senti que algo no mundo tinha sido ativado. Não era apenas uma visão, era um decreto, uma ordem, uma engrenagem final que começava a girar na história humana. Daniel respirou fundo, o anjo guardou a espada, e eu senti o peso do que tinha acabado de testemunhar. O vento voltou ao normal. A cidade reapareceu. As pessoas seguiam suas vidas, alheias ao que acabara de ser liberado sobre a terra. Mas eu sabia. Daniel sabia, o anjo sabia, o último selo estava aberto. E não havia volta. Quando o anjo se virou para mim, seus olhos dourados pareciam carregar o peso de milênios. Ele disse que a revelação final estava próxima, e que eu teria de escolher se caminharia até ela, porque nenhum coração permanece neutro quando o fim de um ciclo se aproxima. Inscreva-se no canal e continue acompanhando até o final. Quando o anjo ergueu o olhar, percebi que a atmosfera ao nosso redor havia mudado de novo. Não era apenas o fim do selo que alterava o ambiente. Era como se o próprio céu estivesse esperando por algo. O ar vibrava em ondas silenciosas, como se o espaço estivesse prestes a se romper. Daniel ficou imóvel, atento, como quem reconhece o som antes que ele aconteça. Uma luz profunda atravessou as nuvens, não branca, mas dourada e viva, como fogo líquido escorrendo pelo firmamento. As pessoas na rua sentiram o impacto, mas viram apenas um brilho passageiro. Eu vi mais. Vi o tecido do céu sendo puxado para trás, revelando uma camada que não pertencia ao mundo físico. Algo estava vindo. Algo grande. O anjo afastou-se 2 passos, como quem prepara o espírito para receber uma ordem direta. Daniel colocou a mão sobre o coração e fechou os olhos. A luz aumentou até se tornar quase insuportável. E então, eu ouvi a voz. Ela não veio do alto. Veio de todos os lados, como se o próprio espaço estivesse falando. Era grave, profunda, irresistível. A voz dizia que o tempo estava concluído, que as coisas ocultas estavam sendo expostas, que o mundo entraria em uma fase onde nada permaneceria escondido. Era como uma trombeta que atravessava séculos. Cada frase vibrava dentro de mim, mexendo com partes da minha alma que eu nem sabia que existiam. Daniel chorava silenciosamente. A cidade ao redor reagiu.
Janelas tremeram, carros desligaram, animais ficaram inquietos. O mundo físico parecia responder àquela voz como um corpo reage ao toque de um fogo sagrado. Eu senti meu coração acelerar. Era impossível permanecer indiferente. Aquela voz carregava autoridade absoluta, como se não pudesse ser contestada. O anjo explicou que essa voz não era um aviso, mas uma convocação. Disse que ela chamava não apenas os homens, mas os reinos espirituais, os anjos, os principados e tudo o que existe entre os dois mundos. Disse que o som alinhava as estruturas invisíveis para preparar a próxima etapa da profecia. Era como alinhar colunas de um templo gigantesco. De repente, a luz se concentrou em um único ponto no céu, formando um círculo perfeito. Dentro dele surgiu algo que parecia um livro gigantesco, mas não feito de papel. Era feito de luz. Linhas vivas se moviam na superfície, como se o próprio conteúdo respirasse. Daniel reconheceu imediatamente. Era o livro que ele vira nas visões, mas nunca pôde ler completamente. O livro começou a se abrir devagar, revelando páginas que se moviam sozinhas, como se fossem guiadas pela própria vontade divina. A cidade moderna desapareceu ao nosso redor, e nos encontramos em uma vasta planície espiritual, onde o livro pairava sobre nós. Tudo era silencioso. Tudo era sagrado. Tudo parecia estar à beira de explodir em revelação. A primeira página revelou imagens que se moviam como cenas vivas. Vi guerras começando repentinamente. Vi alianças se desfazendo. Vi crises econômicas sendo usadas como armas invisíveis. Vi líderes que dormiam confiantes, sendo despertados pela queda de seus próprios impérios. Tudo acontecia ao mesmo tempo, como peças se encaixando no relógio profético. Daniel explicou que aquele livro não revelava o futuro, mas o alinhamento do presente. Disse que a profecia não é sobre prever, mas sobre revelar. Que tudo o que está escrito já acontece, apenas ainda não foi percebido. O anjo completou dizendo que o mundo inteiro está caminhando para um ponto, um ápice, onde nada poderá ser negado. A página virou, e algo mais intenso surgiu. Vi rios secando, montanhas tremendo, cidades sendo inundadas por eventos repentinos. Vi multidões perplexas, sem entender que o mundo físico estava apenas reagindo a uma transição espiritual. Cada desastre, cada mudança abrupta, cada ruptura era uma nota no cântico do fim de um ciclo. O anjo tocou meu ombro e disse que o mais importante ainda viria. O livro brilhou mais forte. A página seguinte mostrou o movimento dos reinos espirituais. Vi anjos descendo em velocidade absurda, vi principados se agitando como feras presas, vi batalhas acontecendo em planos que o ser humano não percebe. Tudo simultâneo. Tudo coordenado. Daniel respirou fundo e disse que aquela visão era a confirmação de que o mundo já entrou no tempo da revelação, onde cada decisão humana terá consequências imediatas, onde a escuridão tentará avançar como nunca antes, onde a luz será vista não como conforto, mas como julgamento. Era a linha final da profecia se completando. Uma nova luz emergiu do livro, desta vez mais forte que todas as anteriores. Ela envolveu Daniel, o anjo e a mim. Senti minha mente ser tomada por uma clareza dolorosa. Tudo fazia sentido. Cada visão, cada fera, cada selo, cada movimento. Estávamos no limiar do fim de um ciclo profético que começou milhares de anos antes. O livro fechou com um estrondo silencioso, como se o som fosse absorvido pela eternidade. A planície desapareceu. O céu voltou ao normal. A cidade retornou. Mas nada era igual. Nada soava igual. Nada respirava igual. A atmosfera parecia carregada de significado invisível. E a voz que ouvimos ainda vibrava dentro de mim. Daniel se aproximou lentamente e disse que o próximo passo dependeria da minha reação. O anjo confirmou com um olhar sério. Eu precisava decidir se avançaria para o último mistério, porque a próxima revelação não apenas mostraria o que está acontecendo no mundo, ela me colocaria dentro do epicentro. Quando tentei responder, percebi que minha voz falhou. O anjo então falou no meu lugar. Ele está pronto. E naquele instante, o céu voltou a pulsar. Compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. Quando o céu começou a pulsar novamente,
Senti que não era apenas luz se movendo acima de nós. Era um chamado, um despertar, um convite que atravessava a realidade como lâminas de claridade cortando o véu. O anjo abriu as asas devagar, como quem reconhece o toque de uma ordem superior. Daniel olhou para mim com uma expressão que misturava urgência e compaixão. A luz que pulsava acima se espalhou pelas ruas, mas ninguém além de nós parecia notar. As pessoas continuavam caminhando, presas às suas rotinas, cegas para o que se desenrolava sobre suas cabeças. Eu via os movimentos espirituais como correntes imensas de energia atravessando edifícios, vielas e praças. O mundo parecia respirar mais rápido. Daniel explicou que estávamos entrando na última vigília, o período onde o espiritual toca a terra com mais força. Ele disse que nesse tempo os homens se tornam mais inquietos, as nações mais instáveis e os segredos mais difíceis de esconder. Era como se o silêncio entre duas eras estivesse se desfazendo, revelando a verdadeira raiz dos conflitos. O anjo esticou a mão e tocou o ar. Uma espécie de portal transparente se abriu, revelando cenas simultâneas de diferentes partes do mundo. Vi protestos, guerras, acordos sendo quebrados, terremotos, línguas que se chocavam umas contra as outras. A mesma energia que vi nas feras agora se manifestava nos movimentos das multidões. A cada nova imagem, senti o peso do tempo se intensificar sobre meus ombros. O anjo disse que as vozes da terra ecoam no céu, e que cada clamor humano acelera o ciclo da profecia. Daniel acrescentou que o mundo moderno, apesar de parecer distante dos tempos antigos, vive sob as mesmas influências espirituais. Apenas mudou de cenário, não de essência. O portal se moveu novamente, revelando governantes reunidos em salas fechadas. Vi palavras sendo trocadas com tensão, acordos frágeis sendo firmados apenas para esconder interesses maiores. Pude sentir que cada decisão ali tomada tinha uma sombra espiritual por trás, moldada por forças invisíveis que acreditavam controlar o destino humano. Daniel pediu que eu observasse mais profundamente. Quando concentrei meu olhar, vi pequenas chamas intensas sobre algumas pessoas, decisões inspiradas por luz, e vi sombras densas sobre outras, decisões movidas por escuridão. Não havia neutralidade. Cada movimento inclinava o mundo para um dos lados da balança espiritual. De repente, uma vibração profunda tomou conta do ambiente. O anjo ergueu a espada e uma rachadura de luz se abriu no céu. Dentro dela, vi fileiras de anjos se movendo em formação, como exércitos sendo posicionados. O brilho deles fazia a atmosfera tremer. Era como se a eternidade estivesse ajustando cada peça antes de uma batalha decisiva. Daniel chorou ao ver aquilo. Não de tristeza, mas de reverência. Ele sabia o que significava. O anjo explicou que quando o céu se alinha assim, é porque grandes transições estão prestes a ocorrer. Disse que os exércitos celestiais não descem sem propósito. Cada movimento deles antecede mudanças profundas na terra. A luz então mudou de direção e se voltou para mim. Senti meu corpo arrepiar da cabeça aos pés. Daniel disse que eu precisava testemunhar algo que poucos seres humanos em toda a história tiveram permissão de ver. O anjo fez um gesto e o portal se abriu novamente, agora mostrando um lugar que eu não reconheci. Um espaço entre mundos. Era um corredor imenso, infinito, feito de luz e sombra entrelaçadas. Parecia um caminho por onde decretos espirituais viajavam até alcançar a realidade. Vi palavras ardentes, como brasas vivas, descendo de esferas superiores e entrando na terra como comandos invisíveis que guiavam eventos e épocas. O anjo explicou que aquele era o corredor das decisões eternas, onde tudo o que foi determinado para cada geração passava antes de se manifestar no mundo. Disse que as palavras divinas nunca entram direto na terra. Elas atravessam aquele corredor e ali encontram resistência, batalha e disputa entre o bem e o mal. Daniel então revelou que estávamos vendo o momento exato em que o último decreto estava sendo enviado. Um comando que não poderia ser impedido, pois fazia parte do encerramento do ciclo. Era como ver a assinatura final de um documento que atravessou milênios para chegar ao seu destino. A palavra começou a descer pelo corredor, brilhando como fogo puro.
mas logo foi cercada por sombras furiosas que tentavam impedir seu avanço. O anjo apertou o punho sobre a espada. Daniel se ajoelhou, e eu senti meu coração queimar como se aquela palavra estivesse vindo também em minha direção. Os exércitos celestiais avançaram e o corredor inteiro se encheu de luz. A sombra recuou, mas não desapareceu. Ainda lutava, ainda resistia, ainda tentava atrasar o inevitável. A palavra divina continuou descendo lentamente, firme, como um raio atravessando a eternidade. Era impossível entender seu conteúdo, mas seu peso era indescritível. Quando o decreto finalmente atravessou o último limite, uma onda de luz percorreu todo o corredor. O portal explodiu em claridade e desapareceu. O céu voltou ao normal, mas a energia ao nosso redor continuava vibrando. Daniel respirou fundo e disse que agora o último ato estava liberado. Nada poderia detê-lo. O anjo guardou a espada e se aproximou de mim. Seus olhos dourados brilhavam como nunca antes. Ele disse que eu havia visto o que poucos poderiam suportar, e que agora eu tinha uma responsabilidade: carregar aquela visão dentro de mim até o final. O mundo não saberia, mas eu sim. Eu havia testemunhado o chamado da última vigília. E a partir daquele momento, nada no céu nem na terra permaneceria igual. Comente aqui embaixo o que essa parte te fez sentir. O chão começou a vibrar como se o coração da terra estivesse despertando de um sono profundo. O anjo ergueu o rosto, atento, como quem reconhece o ritmo de um chamado divino. Daniel ficou imóvel, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Algo gigantesco se aproximava, não como ameaça, mas como um anúncio. O céu escureceu lentamente, como tinta derramada sobre o firmamento. Mas no centro dessa escuridão, surgiu uma coluna de luz dourada que parecia atravessar todas as dimensões ao mesmo tempo. A luz pulsava, respirava, expandia, como se carregasse dentro de si a voz de eras inteiras. Daniel se ajoelhou e o anjo fez o mesmo. Eu senti meu corpo se curvar sozinho. A coluna de luz começou a se abrir, revelando dentro dela cenas que pareciam vivas. Vi reinos antigos se desfazendo, impérios modernos desmoronando, sistemas que pareciam eternos ruindo como vidro partido. Era o ciclo completo diante dos meus olhos. O início, o meio e o fim entrelaçados como fios de um único tapete profético. Daniel me chamou pelo nome. Sua voz tremia, não de medo, mas de reverência. Ele disse que aquela visão era o ponto mais profundo da profecia. O momento onde as peças finalmente se encaixavam. Disse que eu estava vendo o mesmo que ele viu, mas ampliado pelo tempo. Porque agora, o mundo estava mais perto do final do que jamais esteve. A luz mostrou uma ferida no céu, uma abertura que parecia pulsar como um portal. De dentro dela, forças espirituais se moviam. Vi anjos descendo em velocidade impossível. Vi principados fugindo como sombras dispersas pelo amanhecer. Vi o equilíbrio invisível entre céu e terra sendo reorganizado, como se Deus estivesse ajustando o último acorde. A imagem mudou e mostrou a terra de cima. Vi continentes tremendo, mares avançando, desertos respirando como criaturas vivas. Vi a humanidade correndo atrás de soluções humanas para problemas que eram espirituais. Vi medo, desespero, mas também vi pequenas luzes surgindo, como chamas discretas que resistiam ao vento. O anjo apontou para essas pequenas luzes. Disse que eram aqueles que ainda ouviam a voz do céu, mesmo em meio ao caos. Eram os remanescentes, os que não se curvavam ao medo nem à escuridão. Disse que a última revelação não era apenas sobre destruição, mas sobre despertar, sobre separar o que é eterno do que sempre foi passageiro. A coluna de luz girou, revelando cenas ainda mais intensas. Vi uma grande cidade se dividir, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Vi multidões sendo puxadas em direções opostas por vozes invisíveis. Era como se o mundo inteiro estivesse sendo colocado em um campo de decisão final, onde cada escolha pesava como pedra no destino da humanidade. Daniel colocou a mão no meu ombro e disse algo que calou fundo em minha alma. O fim nunca foi sobre medo.
sempre foi sobre revelação. Ele explicou que a profecia não vem para destruir, mas para iluminar, para mostrar o que está escondido, para preparar o espírito antes que a verdade irrompa como fogo inevitável. A coluna explodiu em luz e tudo ao redor desapareceu. Eu me vi em um espaço completamente branco, infinito, sem céu, sem chão, sem limites. Apenas silêncio. O anjo falou dentro da minha mente, dizendo que aquele era o ponto onde a profecia não mostra mais imagens, mas exige decisão, que eu não estava ali para ver. Eu estava ali para responder. A luz começou a se concentrar diante de mim, tornando-se cada vez menor até caber na palma da minha mão. Era como se toda a revelação, toda a visão, toda a jornada tivesse sido condensada em um único ponto de verdade pura. Daniel apareceu ao meu lado, mais humano do que nunca. Ele disse que aquela luz era meu chamado. O anjo complementou dizendo que ninguém testemunha o fim de um ciclo sem ser convocado para algo maior. Disse que saber implica responsabilidade. Disse que o que eu carregava agora me guiaria pelos dias que virão, pois eles não seriam fáceis, mas seriam claros. Claros como a luz que eu segurava. A luz se dissolveu dentro do meu peito. Senti como se algo tivesse despertado dentro de mim. Uma consciência que sempre esteve ali, mas adormecida. Meu corpo tremeu. Minha alma ardeu. A sensação não era de medo, mas de missão. Uma certeza profunda tomou conta do meu ser. O mundo havia mudado. E eu também. Aos poucos, o branco ao redor se abriu como uma cortina. Voltei ao mundo físico. A rua, os prédios, as pessoas. Tudo exatamente como antes, mas não igual. Eu via o mundo através do filtro da revelação. Via camadas que antes estavam ocultas. Via conexões que ninguém mais percebia. Eu carregava dentro de mim o eco da profecia. Daniel sorria. O anjo me observava com olhos que pareciam alcançar lugares que eu jamais alcançaria. Eles sabiam que a jornada havia mudado minha essência. Sabiam que o que eu carregava não poderia ser esquecido. Sabiam que eu tinha visto o que poucos veem, o horizonte do último mistério. O vento soprou forte, levando consigo o resquício da luz. Daniel disse que seu tempo ao meu lado estava terminando. O anjo confirmou. Eu senti um aperto no peito. Queria perguntar mais, queria entender mais, queria permanecer naquele limiar entre mundos. Mas a profecia não existe para ser contemplada. Existe para ser vivida. A luz envolveu Daniel, envolveu o anjo. Senti meu corpo estremecer quando eles começaram a desaparecer. Daniel disse apenas uma frase antes de sumir. Agora você sabe. E o anjo completou. E agora você é responsável. Em seguida, tudo desapareceu. Fiquei sozinho, no meio da rua, com a sensação de que o céu ainda me observava. O mundo continuava como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. A profecia estava viva. E eu era testemunha dela. Se essa história te emocionou, deixe o seu like agora.